Olá pessoal, a gente está começando mais um BDF Entrevista. Eu sou Beatriz Draghi Ramos e hoje a gente recebe a arquiteta e urbanista Raquel Ronick, professora titular da USP e também coordenadora do Lab Cidade. Raquel, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço essa oportunidade. Raquel Ronick é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e coordenadora do Lab Cidade. Na USP também é prefeita do campus Butantã. Foi diretora de planejamento da Secretaria Municipal de Planejamento de São Paulo durante a gestão de Luiz Erundina e secretária nacional de programas urbanos do Ministério das Cidades durante o primeiro governo Lula. Raquel, eu queria começar falando sobre o projeto Requalifica Centro, um projeto aqui da Prefeitura de São Paulo que dá incentivos para que esses prédios que estão em desuso no centro de São Paulo sejam requalificados a partir de uma construção de moradias de longo e curto prazo. Moradias ou estadias de longo e curto prazo. Eu queria saber o que você pensa sobre esse projeto Requalifica Centro. E aí eu queria também já entrar um pouco no tratamento que o poder público tem dado aqui para o centro de São Paulo. Eu acho que é bem importante, quando a gente fala de centro, entender o quadro mais amplo, assim, para complexificar a situação. O centro da cidade de São Paulo, especialmente região de Sé República, era historicamente a centralidade da cidade, o centro da cidade, das classes médias e altas. Era um lugar elegante, das lojas bacanas, das atividades culturais, dos restaurantes, etc. Isso aí desde o finalzinho do século XIX era isso. E isso começou a mudar. Bom, primeiro com várias intervenções que foram decisões da própria política urbana, né, da cidade de São Paulo. Na hora que a política urbana tornou mais difícil o acesso do automóvel ao centro, ele começou a ficar menos o centro das classes médias e altas, porque até bem pouco tempo automóvel era coisa só de classe média e alta e o povo andava de transporte coletivo, né? Essa a questão. Então, com os calçadões, com os eixos expressos que atravessam o centro, na verdade eles permitiram também a abertura de novas centralidades. Então a gente começou a ter novas centralidades na região da Paulista, Jardins, depois isso foi migrando na direção ali da Marginal do Pinheiros, Itaim. Então você teve uma migração da centralidade de classes médias e altas para fora do centro. Ao mesmo tempo, o centro virou o lugar de máxima acessibilidade de transporte coletivo. Aí tem uma coisa do sistema de transporte coletivo da nossa cidade, que ele é todo radioconcêntrico. Então, é no centro que você faz a mudança de modal, né? Do trem para o metrô, do metrô para o ônibus, do ônibus para o metrô, do ônibus. Então, o centro virou um grande terminal intermodal, né? E, portanto, extremamente popular. Junto com isso, a rodoviária, né, que já veio para o centro há muito tempo, também popularizou, agora já saiu nos anos 70. Então, a gente teve um processo de popularização do centro e, portanto, de perda de valor imobiliário do centro, de saída dessas centralidades mais elegantes, que foi acompanhada de uma postura que é típica da nossa gestão municipal. Eu estou falando na longa duração, não estou falando de uma gestão específica, que é o fato de que os locais de classe média alta são extremamente bem cuidados, geridos, limpos, lindinhos, né, mantidos, e os lugares populares têm uma zeladoria pior, de quinta, mal feita, largada. Então, isso também foi deixando o centro mais abandonado. Bom, então, com isso, desde os anos 90, a gente começa a ter um discurso da prefeitura, do governo de estado, isso foi variando, estado, prefeitura, prefeitura, estado, pensando, precisamos revitalizar o centro. Porque, de um lado, a gente teve com a saída, né, dessas classes médias, muitos edifícios residenciais
e comerciais de escritório ficaram vazios, porque os escritórios migraram para outra região. E os apartamentos também. Então, tinha muito prédio vazio, subutilizado. E aí tem, de um lado, a ideia de que, puxa, tanto prédio vazio, subutilizado, precisa ser reutilizado. E junto com isso, em função da nossa eterna crise de moradia, necessidade não satisfeita de moradia, desde os anos 90 a gente começou a ter ocupações de moradia desses prédios. Então começou uma pauta e uma agenda de que é preciso utilizar esses prédios reformando para moradia popular como linha de atuação e ao mesmo tempo como ação direta de movimentos sociais de moradia que passaram a ocupar e lutar pela reforma desses prédios para que eles pudessem, e tem várias coisas inclusive que já foram reformadas, tal. Então a gente começa a ter uma dupla agenda aqui. Uma agenda que vem hegemônica, né? Da ideia de que o centro está abandonado, ele tem que ser revitalizado. Então a ideia de revitalizado é que não tem vida, porque essas vidas que estão hoje, elas não importam, né? Estas vidas não importam. Ela não tem vida, então precisa ter vida, então precisamos ter estímulos. E essa que é a questão, teve toda uma linha de que a ideia de estímulo é estimular o mercado imobiliário a produzir mercadorias que são de interesse hoje de espaços comerciais e residenciais no centro. Então, abrir uma fronteira para o mercado imobiliário. Isso foi feito através de várias políticas. O Requalifica é apenas uma delas. Dentro de vários, de PIOs, de operação urbana, desde a operação urbana centro, é estímulo para o setor imobiliário, vem ocupar, vem usar. E de outro lado, a tensão da luta pela moradia, que quer lutar por moradia social. Então, a situação do centro, eu vejo a questão do Requalifica um pouco nessa tensão. Qual que é o problema do Requalifica? O problema do Requalifica também tem que entender num quadro mais amplo. O que está acontecendo na cidade de São Paulo? Nós temos um boom imobiliário de produção de novas unidades residenciais, estimuladas por incentivos como o Requalifica e outros, mas também pelo plano diretor da cidade, né, que ofereceu potencial construtivo de graça para produzir habitação de interesse social, e o que foi produzido ali é muito mais o que a gente chama de fake habitação de interesse social, que são pequenas unidades, estúdios que vão para aluguel de curta temporada, aluguel temporário, tipo Airbnb ou outros tipos de aluguel. Por quê? Porque no campo do mercado imobiliário, a nova frente de financiarização da moradia, do ponto de vista do mercado corporativo, é o aluguel. E o aluguel de curta temporada é um dos produtos. Então, o que a prefeitura faz ao fazer um programa como Requalifica? Abre uma frente para isso. Só que nós estamos vivendo na pior crise habitacional que essa cidade já conheceu na sua história. A quantidade de pessoas morando na rua, não só no centro, é o sinal mais evidente disso. E quando você vai aumentando o valor dos imóveis para esse tipo de mercado, você vai subindo os preços e vai tornando cada vez mais difícil as pessoas que têm menos renda poderem morar. Então, resumidamente, é óbvio que o centro precisa de cuidado. É óbvio que o centro precisa de políticas para o centro. A discussão é que política, que cuidado. Essa questão. E a política, essa Requalifica, assim como, por exemplo, PPP Campos Elíseos, que está sendo proposta pelo governo do estado, qual é a lógica dela? As áreas onde porque o mercado ele entra comprando os imóveis das pessoas, derrubando e fazendo uma torre no lugar. É assim que está entrando em tudo quanto é bairro da cidade. Compra um sobradinho, outro, derruba tudo, monta uma torre e vende os produtos dessa torre. Por várias razões, nos Campos Elíseos, porque tem área tombada,
porque é uma área muito antiga. Então, essas áreas muito antigas têm 550 milhões de problemas de herança, 150 herdeiros que tem que assinar uma escritura, um herdeiro está lá em Portugal, o outro sumiu, o outro não sei o quê. Então, é muito mais difícil para o mercado fazer essas operações de incorporação sozinho. Então, é inacreditável. O que a política pública tem feito? Tem dado uma ajudazinha para o mercado. Isso vem desde o projeto Nova Luz, do Kassab, que era exatamente isso. A prefeitura desapropria, derruba, limpa e entrega limpinho para o mercado, sem gente, sem construção, sem nada, para o mercado poder ali colocar os seus produtos. A PPP Campos Elíseos é nada mais, nada menos do que a última versão desta mesma coisa. Qual que é a proposta? Pega a Praça Princesa Isabel, tudo que está em volta, 5 quadras que estão em volta, se tem gente morando, não tem gente morando, se tem prédio, se está bom, se está ruim, se as pessoas têm para onde ir, isso não tem a menor importância. O mais importante é derruba tudo, arranca tudo, tira tudo e entrega limpinho, lindinho para o mercado poder produzir esses produtos. É de uma perversidade, porque pressupõe que cuidar do centro e transformar o centro é destruir o centro, sendo que o centro é o lugar de maior qualidade arquitetônica e urbanística de São Paulo. A gente tem muita edificação de qualidade, a gente tem muito urbanismo de qualidade e isso tudo, a perspectiva, né, é arrasar, é terra arrasada para poder construir isso. E Raquel, as pessoas têm conseguido acessar esses apartamentos construídos via PPP no centro ou fora dele? As pessoas em situação de vulnerabilidade social que perderam suas casas ou por demolições de cortiços, por situações variadas, estavam em ocupações e entraram, se cadastraram para receber um imóvel. Como que está sendo? Então, importantíssima essa questão. Eu estava comentando da tensão entre a transformação urbanística do centro em torno de uma ideia, né, da volta do seu glamour e a transformação urbanística do centro ofertando moradia para quem mais precisa. Como essa agenda da moradia para quem mais precisa ficou muito forte e se colocou muito na resistência contra projetos gentrificadores, então, uma das últimas versões desse processo de transformação, que veio da iniciativa do governo do estado, mas do município também, foi a PPP Municipal de Moradia. E ela foi feita, tem uma PPP municipal que aconteceu também na região dos Campos Elíseos, é diferente dessa PPP do centro administrativo, e ela ocupou várias quadras aqui dos Campos Elíseos, uma PPP do Hospital, Pérola Byton, e uma outra que é a PPP Municipal de Moradia, onde morava precariamente, em condições que necessitavam urgentemente ser transformadas, certo? Muita gente. Essa PPP foi basicamente ofertada para quem trabalhava no centro e não morava no centro. E para entrar na PPP, você tem que pagar, é um financiamento, tem juros, você tem que ser uma pessoa, né, que é capaz de assumir um crédito, né, tem que ter uma ficha para poder assumir um crédito. Então, o que aconteceu? As pessoas que moravam ali, cujas pensões foram completamente, e cortiços foram destruídos para dar lugar à PPP, não tiveram acesso a esses apartamentos. Onde elas foram parar? É inacreditável, mas tem famílias que foram removidas dessas quadras onde foi a PPP Municipal de Moradia, que estão hoje nas quadras que são objeto e ameaçadas de demolição e remoção para a PPP do centro administrativo, numa espécie de transitoriedade, precariedade permanente. Então, a gente tem uma política que é uma verdadeira máquina de produção de sem-teto, máquina de produção de gente encurtiçada
E numa coisa perversa, falou, não, mas esse pessoal recebeu um voucher de auxílio aluguel. Tem mais de 20 mil pessoas com esse voucher de auxílio aluguel. O que você faz com o voucher de auxílio aluguel de R$400? Você aluga o pior quarto do pior cortiço, ou da pior pensão, ou o pior barraco da pior favela da cidade de São Paulo, que está indexada. O valor básico de aluguel na cidade de São Paulo é indexado pelo voucher da Bolsa Aluguel. Isso não é política. Isso não é uma política pública de habitação. Então, é a própria política pública produzindo e alimentando a precariedade. Vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já já com mais um bloco do BDF Entrevista. Voltamos com mais um bloco do BDF Entrevista. Hoje a gente está conversando com a Raquel Ronick. Raquel, no primeiro bloco a gente falava um pouco sobre as PPPs, sobre a situação de moradia no centro, sobre os interesses que permeiam o centro de São Paulo. E você trouxe rapidamente um pouco sobre a transferência da sede administrativa do governo estadual, que deve sair do Morumbi, região aqui da Zona Sul de São Paulo, para o centro de São Paulo, para o Campos Elíseos. Eu queria que você falasse um pouco como você está vendo esse projeto, quais serão os impactos dele aqui para o centro e como é que está se dando a participação dos moradores da região sobre esse projeto. Bom, primeiro, vamos começar a dividir essa conversa em 2 pontos. É muito positivo que a administração do governo do estado esteja no centro da cidade. Muito positivo. Porém, a discussão é como que isso se dá, de que forma isso se dá. Então, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que metade da administração do governo do estado já está no centro, no triângulo histórico, sobretudo em volta da região do Pátio do Colégio, da Sé, tem muitos órgãos. Quer dizer que vai concentrar todos os órgãos em volta ali dos Campos Elíseos em novas torres, e vai esvaziar aqueles prédios que eles ocupam hoje, ou seja, nós vamos ter mais prédio vazio agora no centro, porque concentrou, porque são 22 órgãos do governo do estado que já estão no centro, e que vão ter que sair de onde estão para ir para esse tal nova PPP. Então, essa é uma pergunta, e não precisaria. Você pode ter um espaço de concentração, você pode trabalhar com a vinda do governo do estado para o centro sem necessariamente destruir um pedaço do Campos Elíseos para construir uma nova. Então, o que a gente percebe com isso, que a grande motivação não é exatamente a concentração do governo do estado. Isso é uma espécie de cortina de fumaça que você põe na frente. A grande motivação é o negócio da PPP, ou seja, são os negócios que você movimenta a partir de uma parceria público-privada. Tanto é que toda a modelagem dessa ideia não foi absolutamente conversada nem discutida com ninguém. Nem com ninguém que mora lá, nem com ninguém em lugar nenhum, nem na prefeitura, nem na Câmara Municipal. Não foi objeto de um plano. Surgiu, abriu o céu, caiu um plano urbanístico que não foi aprovado na Câmara, que não foi discutido, que não foi feito nada sobre ele, que já definiu que precisa arrasar 5 quadras dos Campos Elíseos para construir as torres ali. Será que essa é a melhor forma de instalar o governo do estado em vários prédios ali da região? Inclusive na própria Campos Elíseos é possível instalar sem fazer isso. Então, eu acho que é absolutamente fundamental um processo público de debate. A cidade não é casa da mãe Joana, que vai, o governo do estado vai lá e arrasa um pedaço inteiro de um bairro sem fazer nenhum debate, nem no campo institucional da Câmara Municipal, da Prefeitura, nem pedir autorização, nem conversar com ninguém. O que é isso? Não é possível fazer assim. Além do mais, dentro dessa área dos Campos Elíseos, a gente tem algumas zonas especiais de interesse social.
que exigem, isso é a legislação de São Paulo, que você, em cada área onde tem as EIs, qualquer ideia, motivação das EIs são locais que são habitados por população de baixa renda e que precisam de reestruturação. Então, são as favelas, são as comunidades, mas são também cortiços e pensões que precisam de um projeto de transformação. Precisa de um projeto de transformação. Só que ele é discutido através de um conselho gestor de cada uma dessas EIs, onde participa quem mora, participa o município, participa os órgãos envolvidos, se faz um debate público sobre qual que é a proposta e, a partir daí, se elabora um plano, que absolutamente não foi o que aconteceu até esse momento com a PPP dos Campos Elíseos. A PPP dos Campos Elíseos foi lançada como uma ideia ali, um render jogado, né, que evidentemente teve um plano urbanístico que alguém fez, sei lá onde, que também não discutiu com ninguém, foi objeto de um concurso de arquitetura, mas bem esquisito, porque é um concurso onde o plano urbanístico já estava definido, que era esse, então é um pouco para ver qual que é a cara. O resultado ganhador do concurso, né, produziu uma coisa que é exatamente igual ao plano urbanístico, óbvio, né, não tem diferenças em relação a ele, né, e nada disso foi objeto de debate. Pelo contrário, quando tudo isso foi lançado, acho que aí teve muitas manifestações de moradores ali que moram naquela região e que estão absolutamente indignados, né, de serem desapropriados, quando poderia ter soluções que não necessariamente os desapropriassem, né? Acho que essa também é uma discussão muito importante. E a prefeitura, inclusive, ela está cedendo terrenos, áreas para o governo do estado, né? O governo do estado demandou a área, porque tem um terminal de ônibus ali. O que vai acontecer com esse terminal? Para onde que ele vai? Um terminal importante da cidade. Quando eu falei que o centro virou um grande terminal intermodal, ali é uma das regiões super importantes de terminal. O que vai acontecer? Nada foi apresentado, nada foi colocado, nada, né? Então, assim, como é que a cidade pode admitir um projeto que seja assim, sem nenhum tipo de debate, nem consideração dos atingidos? Então, tem atingidos que são usuários do transporte coletivo, tem atingidos que são moradores da área, proprietários da área, tem atingidos que somos nós, moradores da cidade de São Paulo, e que temos zelo por uma área que faz parte da nossa história e da nossa memória e queremos participar do processo de definição de como esta área vai se transformar, que evidentemente é absolutamente necessário que se transforme. Voltando um pouco no começo da entrevista, né, que a gente falava um pouco sobre esse Requalifica Centro, que é esse projeto da prefeitura, e agora esse projeto do governo do estado, me parece que é tudo muito orquestrado entre os dois órgãos, né, município e estado de São Paulo. Me parece que talvez essa falta de posição da prefeitura com relação a essa transferência da sede, enfim, tá servindo a esse interesse também desse Requalifica Centro, por exemplo. Enfim, sim, porque eu acho que tem um alinhamento em termos de visão urbanística que é a seguinte: o mais importante é promover negócio. Isso é o mais importante de tudo. O cuidado, a vida, a qualidade do lugar onde a gente vive, isso aí não tem a menor relevância. Então, imagino que tem um alinhamento que vai nesse sentido. Eu queria voltar um pouco agora para a questão municipal, porque o prefeito Ricardo Nunes sancionou recentemente a revisão da lei de zoneamento, né? Vetou, acho que 18 pontos, sendo que muitos deles foram questionados por associações de bairros aqui de São Paulo. Eu vou até ler aqui a sigla, que não são siglas que a gente está acostumado a usar no nosso cotidiano, né? Essas associações reclamavam, por exemplo, de que zonas exclusivas para residências se tornariam zonas de estruturação urbana. Então, permitindo construção de prédios sem limite de tamanho, por exemplo, nessas áreas de construção de casas, nessas áreas residenciais, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco para a gente, explicasse um pouco para a gente
a importância dessa lei de zoneamento e como é que você vê esse processo como se deu essa revisão na Câmara dos Vereadores? Qual que é a sua posição? Sim, nossa, isso é uma questão complexa que também tem uma história, né? A história do zoneamento na cidade de São Paulo, eu escrevi até um livro sobre isso, chamado Cidade à Lei, é uma história que historicamente protegeu e reservou os melhores lugares da cidade para os produtos imobiliários de média e alta renda. Essa é a história. E uma parte dessa história tem a ver com o zoneamento das áreas exclusivamente residenciais. O que são essas ZERs? Na história do zoneamento, elas são as antigas Zona 1, Z1, lá dos anos 70. O que era essa Z1? São bairros residenciais de altíssima renda. Como você sabe que o zoneamento é um bairro residencial de altíssima renda? São bairros onde o tamanho mínimo de terreno é 500 metros quadrados. Só pode ter uma moradia em cima dele. Só pode ocupar metade com essa moradia, a outra metade tem que ser jardim e área verde. Só pode construir uma vez a área de terreno, ou seja, é uma área destinada para mansões. E isso correspondeu na história da cidade à presença de bairros de elite de São Paulo. Jardim Europa, o Pacaembu, Sumaré, Morumbi, são bairros que têm essas características, né? E os moradores desses bairros, historicamente muito organizados e com muito poder político, souberam defender a sua continuidade, até porque eles acabaram ficando uma espécie de ilha verde no meio de um mar de prédio, porque todo o resto foi sendo aberto para uma construção ilimitada com altura máxima e o mercado imobiliário sempre cobiçou esses locais. Então, o fato do conjunto, né, de liberou geral que a Câmara Municipal fez na revisão do zoneamento, ter sido vetado pelo prefeito as ZR, as antigas Z1, mostra, né, a continuidade do poder de organização desses moradores desses bairros. Por outro lado, mostra a fragilidade de todo o resto, porque os bairros populares de Sobradinhos, que viraram verticais, pode ser na maior Pirambeira, pode ser junto a uma área de proteção, pode ser uma antiga área vegetada, esse foi passando tudo por cima. Toda a discussão da revisão do plano diretor, porque as zonas de estruturação urbana, as ZELs, são as áreas onde você pode construir mais vezes a área do terreno. Você pode reproduzir o terreno em altura mais vezes. Isso é que são as ZELs. E, em tese, na ideia inicial do plano, em 2014, quando ele foi votado, era: vamos concentrar esses potenciais perto do metrô, perto do trem, perto de onde tem corredor de ônibus de alta capacidade, para mais gente morar perto do metrô, do trem, etc. Uma ideia super legal. Então vamos fazer lugares densos, sem garagem, que os usuários do transporte coletivo vão poder morar ali. Essa era a ideia. Só que essa ideia caiu exatamente num processo de financiarização da produção da moradia na cidade, que é um processo de que cada vez mais a produção imobiliária da cidade é feita pensando num capital excedente concentrado, capaz e precisando se investir em alguma coisa segura e que dê rentabilidade no longo prazo. E isso é tipicamente tijolo, espaço construído, não esperando remuneração imediata. Então, o que acabou acontecendo junto a esses eixos foi uma produção imobiliária muito grande, enorme, porque eles conseguiram
umas pegadinhas para poder fazer garagem, mas não necessariamente uma produção imobiliária que atendeu a população usuária de transporte coletivo, que não tem carro, que tem menor renda. Então, e o mercado, depois de fazer isso, falou, não, gente, vamos ampliar, só em volta do metrô não, vamos crescer mais ainda. E a revisão do plano diretor foi isso, foi crescer mais ainda o lugar onde você faz esses potenciais de área construída, não importa o que, não importa para quem, né? Na verdade, o que está sendo produzido na cidade, e é isso que eu coloco o tempo inteiro. Nós temos um recorde de unidades residenciais produzidas e, ao mesmo tempo, a maior crise de moradia da história da cidade. É isso que está acontecendo. E agora a gente entrando nesse período eleitoral, esses interesses estão todos colocados em jogo, né? A próxima pessoa que entrar aí na prefeitura, como é que você acha que precisa entrar, como é que se dará esse diálogo, assim? Me parece, eu acompanho a política urbana da cidade de São Paulo há mais de 40 anos, ativamente, pesquisando e atuando e participando do debate público. Eu nunca vi uma Câmara Municipal e uma situação como essa que nós temos na cidade de São Paulo no dia de hoje, com controle total e hegemonia de uma visão da cidade para os negócios e sem espaço para negociação e sem espaço para que outras questões, né, outros interesses, outras agendas também possam acontecer. Então eu espero muito, muito que a gente possa renovar, evidentemente, a gestão, mas renovar a Câmara Municipal e poder, assim, reestabelecer uma espécie de dignidade básica na Câmara Municipal, aonde os projetos sejam pelo menos lidos e entendidos pelos vereadores antes de votar. Eu acho que, assim, tem uma coisa básica que precisa acontecer de mudança e que é absolutamente necessário nessa cidade. Quando você revisa o plano diretor, imediatamente você revisa o zoneamento. E agora acabou de fazer a revisão da revisão. Então não tem sentido, isso tem que questionar, nós vamos ter que repensar, né? Nós temos que repensar, não pode ser, assim, tudo bem existir interesse do setor imobiliário de produzir espaço construído, esse interesse é legítimo, mas não pode ser o único interesse que tem espaço. Tem que ter também espaço para outras questões e outras considerações, ainda mais agora, no momento de crise climática. Esse modelo de cidade que a gente tem já era, vamos sucumbir às temperaturas altas, às enchentes, e isso tem a ver com o modelo de cidade que temos. Nós temos que repensar o modelo de cidade, então está na hora de romper com esse paradigma. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Voltamos com o último bloco do BDF Entrevista, conversando hoje com Raquel Ronick, arquiteta e urbanista, coordenadora do Lab Cidade e professora titular também da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E prefeita do campus Butantã. Prefeita do campus Butantã. Tem que lembrar isso consome bastante do meu tempo e da minha energia. Raquel, a gente acabava aí o segundo bloco falando um pouco sobre um plano de cidade que precisa ser repensado também, colocando em pauta as mudanças climáticas, né? A gente tem visto ondas de calor cada vez mais longas e cada vez mais repetitivas aqui em São Paulo, e todo ano uma coisa que já está chega a ser até banalizada já, as enchentes, os desmoronamentos, as pessoas perdendo suas casas. A Prefeitura de São Paulo, em 2023, deixou de investir 413 milhões de reais num plano de prevenção de desastres aqui em São Paulo, é um dado do Portal da Transparência. Eu queria que você falasse um pouco sobre a urgência da gente pensar uma cidade colocando em questão as mudanças climáticas e falar um pouco de que população é essa que está sendo penalizada com essa falta de olhar para esse ponto.
Eu acho que nós temos que pensar nessa questão em duas escalas ou dois níveis. Uma coisa é o passivo, né? Quem hoje está numa situação de precariedade e vulnerabilidade porque já foi construída a cidade de uma certa maneira. O passivo ambiental e de risco, de exposição ao risco de enchente ou desmoronamento que nós temos na cidade e que precisa de planos de redução de risco, de planos de intervenção em várias escalas e que é uma coisa enorme. Outra coisa é o modelo de cidade que temos. Porque, veja, né, a gente que vive em São Paulo, a nossa experiência nas chuvas de verão basicamente, quando começa a enchente, é também um colapso do trânsito. Por quê? Porque todo o nosso sistema viário principal, estrutural, foi construído em cima de rio tampado, né? Na hora que os rios saem das suas calhas, né? Porque se concentra muito mais água e o sistema de canalização não dá conta, é o sistema de circulação que também entra em colapso. Então, o que está em questão, na verdade, hoje, é a relação do rio com a cidade. É da cidade com a sua topografia. É os aterros dos cortes que foram feitos que não podiam ser feitos. Então, claro, falando, gente, mas já está feito. Sim, uma coisa é o que está feito. Outra coisa é o que virá. Então aí tem uma dimensão muito importante. E por isso que entra a discussão do plano diretor. É o fim da picada você fazer um plano diretor que vai falar do futuro baseado nas ideias que produziram o colapso ambiental que nós temos hoje. Então, a ideia do futuro era modelar uma possibilidade diferente. E mesmo nos pedaços da cidade que ainda não tem uma infraestrutura plena nas periferias da cidade, já pensar em estruturá-las de outra forma. Não, ali também, canalização, asfalto, tamponamento de rio. Quer dizer, nós estamos reproduzindo esses modelos. Então não se trata apenas de investimentos na redução de riscos e vulnerabilidades fundamentais, mas insuficientes, mas também de pensar o futuro. Como será a nossa cidade nos próximos anos para a gente evitar que esse colapso seja cada vez maior. E aí eu queria que você desse algumas ideias, então, de como, o que a gente precisaria colocar, por exemplo, o próximo gestor aí da cidade de São Paulo poderia pensar em colocar em prática para mudar esse paradigma mesmo de cidade, de construir uma cidade que vá gerar novamente tantos desastres e aumentar ainda mais o aquecimento global e potencializar as mudanças climáticas. Eu vou dar o exemplo de 2 projetos que estão em debate hoje na cidade de São Paulo, de novos projetos grandes, de novas infraestruturas grandes, né? Uma que é um projeto totalmente absurdo nesse contexto de estender a Marginal de Pinheiros como via expressa sobre o Parque Jurubatuba versus transformar essa região da Jurubatuba num parque de absorção de chuva, de esponja, que consiga reduzir essa vulnerabilidade para enchente. É um absurdo neste momento a gente repetir na região de Jurubatuba o erro que foi feito nas demais marginais. Não podemos acabar com as marginais hoje, mas pelo menos podemos não continuar fazendo a mesma coisa? No caso do Parque Jurubatuba, então é um exemplo muito concreto. Um outro exemplo, esse mais numa área central, no Bexiga, Bela Vista, é toda a luta e toda a disputa em torno da estação de metrô Saracura. Ali a disputa não é apenas digamos, a forma como o metrô entra nesse bairro, a gente defende que tem que ter metrô, que é muito legal, né? Mas qual é o efeito e o impacto do metrô na transformação da área em torno de forma a perder aquilo que caracteriza de uma forma muito forte, que hoje tem uma luta importante para afirmar, que é o Bexiga como um território negro, um bairro negro, Bexiga como quilombo, né? Quilombo, na história do quilombo Saracura, que é exatamente nessa estação, e por isso que a estação
está lutando para se chamar Saracura Vai-Vai, uma das primeiras escolas de samba que foi removida ali do lugar para poder dar lugar à estação. Essa estação histórica precisa contar essa história, essa luta é importante. Mas quais são os mecanismos que a cidade vai usar para que, vindo o metrô, a população negra que vive no Bexiga, que é um dos bairros negros de São Paulo, permaneça e não seja expulsa? Eu acho que isso também é uma discussão que tem a ver com você atualizar, né, as formas de pensar a relação das infraestruturas com a cidade. O outro exemplo muito concreto que está em debate, o Jurubatuba na Zona Sul, vou dar um exemplo na Zona Oeste, né? A proposta que está sendo feita em relação à rodovia Raposo Tavares. A rodovia Raposo Tavares, repensar a rodovia Raposo Tavares, que é um absurdo, uma rodovia dentro de um local totalmente urbanizado, cheio de gente morando, uma oportunidade incrível para a gente pensar um modal de alta capacidade, um trem, um VLT, que não precise trazer tanto ar. Quem aguenta ficar no congestionamento da Raposo para sair e voltar para a cidade? Então, em vez de pensar um modal, pensar uma conexão deste lugar e usar esse modal para repensar como a circulação melhora a qualidade dos bairros em torno e não piora, não. Aí tem uma proposta de construir mais uma pista para ser uma rodovia maior ainda, expressa. Gente, completamente absurdo. Um projeto do século XX, sem vigência nenhuma para o século XXI. Não é à toa que os moradores, as associações dos bairros da Zona Oeste estão em polvorosa contra esse projeto. Um outro projeto muito melhor é possível e necessário. Então, acho que são dois exemplos concretos de coisas que estão na pauta de discussão da cidade, que são estruturais e que mostram caminhos, outros caminhos que a gente tem para ir. Gente, esquece, a gente nunca vai conseguir 40 milhões de pessoas, não é 40 milhões, 20 milhões da região metropolitana de São Paulo circular por carro e moto. Não vai, não dá, não cabe, é matemática. A gente aprendeu lá no ensino fundamental 1, você faz a conta, que espaço que ocupa um carro, que espaço tem na rua, matemática da segunda série do primeiro grau, não cabe, não dá. Ou a gente vai trabalhar transporte coletivo de massa com essa melhor oferta e muito mais descentralização da cidade, ou não tem como ir adiante. Então, está na hora de acordar e fazer isso. E não pode ser o elemento mais importante, mais fundamental de uma política urbana seja asfaltar a cidade. Asfalto é a cadeia do petróleo. Petróleo é o maior emissor de gás de efeito estufa. É o pior destruidor da atmosfera. Nós vamos ter que abandonar o petróleo, nós vamos ter que abandonar o asfalto. E é nisso que a gente tem que estar investindo desde já. Só uma questão importante que você colocou da mobilidade urbana aqui em São Paulo, né? A gente está trabalhando também essa questão aqui no Brasil de Fato, e a prefeitura passou um dado interessante, assim, né, para conectar com o que a gente está conversando. A gestão Covas Nunes, tinha prometido 300 quilômetros a mais construídos de ciclovias e ciclofaixas na cidade. E eles mesmos passaram aqui para mim que entregaram 49. A gente está em agosto. E corredor de ônibus. Também. Então, assim, passa por mudar também essa lógica da mobilidade urbana aqui em São Paulo. Né? Com certeza. Eu estava brincando aqui, dizendo, lembra que eu sou prefeita, mas acho que como prefeita ali do campus, eu estou vivendo os desafios e as dificuldades da gestão também, né, do território, claro que em outra escala. E no caso do campus, né, 70% dos estudantes de graduação usam e dependem do transporte coletivo para poder chegar no campus, né? E 60% de toda a população do campus, incluindo funcionários, docentes, todos, né, 60% depende desse modal.
Com ônibus, não dá. Não dá. É impossível você fazer chegar esses números. Nós somos 70 mil pessoas, né? Nós temos que ter uma estação de metrô no campus. Ou temos uma estação de metrô no campus, ou temos uma estação de metrô no campus, para poder conseguir acessar isso com qualidade. Esse número você não consegue atender com ônibus. Então, veja, eu tô colocando concretamente a circulação interna lá dentro. Nós temos uma ciclovia maravilhosa, né? 30 quilômetros de ciclovia dentro do campus. Para você circular lá dentro é possível, mas você precisa chegar lá, né? Então, a bicicleta e o pé é super bem-vindo. Aliás, tem que melhorar muito as suas condições de circulação para pedestres, mais sombra, mais conforto, mais bebedouro. Está aparecendo muito no nosso debate do nosso plano diretor ali do campus, mas tem uma questão que ou é transporte coletivo de massa ou é transporte coletivo de massa. Então, corredores de ônibus melhora muito, sim, mas nem sempre em todas as situações você consegue fazer esses corredores. A gente falou um pouco de moradia, agora de mobilidade. Eu queria que você trouxesse também mais outros desafios que estão colocados aí para os próximos gestores que devem entrar na nova eleição agora. Sim, acho que, sem dúvida nenhuma, moradia e mobilidade são elementos assim muito centrais, mas eu acho que nós temos que pensar também a própria questão do centro, né? Como que a gente pode transformar o centro sem destruir, transformar o centro de uma forma inclusiva, transformar o centro de forma que a gente tenha, assim, através do eixo cuidado, né? Cuidado com as pessoas, cuidado com as ruas, cuidado com as árvores, cuidado com as edificações como um eixo importante. Eu acho que isso é uma questão muito importante, muito cara, né, para a cidade de São Paulo. Acho que isso é um grande tema para nós, né? Eu acho que é um desafio para a gestão como um todo, mas eu acho que o nosso maior desafio é um desafio de natureza política mesmo, né? Eu acho que está mais do que na hora de a gente repensar a nossa representação política e conseguir ter uma representação política que consiga não estar estruturada apenas em torno dos negócios, que não seja uma representação política baseada na sua própria reprodução dos seus mandatos como elemento central. Enfim, acho que tem uma grande questão, né? E eu vejo que tem candidatos e candidatas hoje nessa eleição muito interessantes, que trazem uma história muito interessante, e que está na hora da gente ver se consegue fazer essa renovação. Acho que sem essa renovação é muito difícil a gente transformar essa cidade. Não acredito em bala de prata, não acredito em urbanismo mágico com varinha de condão, um urbanismo que produz uma transformação. Não dá para você fazer urbanismo que produz a transformação de cima para baixo, sem diálogo, sem entender a complexidade dos processos que excluem e sem pensar sempre de forma associada com as políticas sociais, com as outras políticas que são capazes de alavancar aquela mudança. E a participação social, né? A participação das pessoas sobre os planos, né? E participação não é essa pantomima de participação, faz audiência pública. Teve 95 audiências públicas, nossa, foi super participativo, né? Mas na verdade, não foi de verdade. Então acho que a gente também tem que questionar profundamente que a participação virou um ato burocrático, administrativo para prestar contas, para dizer que teve. Totalmente esvaziado de poder real, de poder transformar as coisas, de diálogo real com as pessoas. Acho que isso também é uma lição que nós vamos ter que superar. A gente encerra aqui o BDF Entrevista com a Raquel Ronick, arquiteta e urbanista. Raquel, muito obrigada pela sua participação, por ter topado essa conversa hoje. Eu que agradeço, muito obrigada. E a gente fica por aqui. Você pode acompanhar o BDF Entrevista ao vivo na TVT todas as terças às 9h15 da noite.
O programa também fica disponível nos canais do YouTube do Brasil de Fato e da Rede TVT, e você também pode escutar o programa em formato de podcast nos seus tocadores de áudio preferidos. Muito obrigada e até a próxima.